Quarta-feira, 12 de julho de 2023, 14ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Jesus chamou, nomeou e enviou 12 discípulos, dando-lhes autoridade para agir em favor das pessoas e contra o mal, o maligno, expulsando para longe deles todo tipo de maldade, todo tipo de pecado. O conteúdo da missão é: o reino dos céus está próximo. O reino está no meio de vós, próximo de vós. A nomeação dos discípulos apóstolos se dá em 3 grupos de 4 nomes, totalizando 12, simbolizando, a partir das 12 tribos de Israel, a totalidade da igreja, composta tanto de judeus convertidos a Jesus, quanto de pagãos, que pertencerão à comunidade dos discípulos do Senhor. Sempre Jesus quer que todos façam parte do anúncio do reino de Deus. Mesmo os pagãos, judeus, pagãos, que se converteram a Cristo, todos aqueles que aderiram a Jesus, a esses é levada a mensagem: o reino de Deus está próximo. O número 3 tem o sentido de completo e definitivo. Ele completa tudo, ele define tudo. E o número 4, a totalidade da terra, do universo, pelos 4 cantos do mundo. Podemos dizer hoje norte, sul, leste, oeste, em todas as partes. Primeiro anúncio e o segundo anúncio. Ele se dá, o primeiro anúncio em Israel e o segundo anúncio nos 4 cantos do universo. Assim serão esses 12, serão a igreja, que anunciarão o evangelho por completo a todas as nações, sem deixar de fora ninguém. A missão dos 12, ela acontece em 2 etapas. Durante a vida de Jesus, como já falei, a evangelização acontece com o povo de Israel, quer dizer, aqueles que já haviam aderido a Cristo. Depois da ressurreição, com a força, com a graça e com os dons do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, vão para todas as nações na igreja e com a marca do batismo. Então eles vão anunciar, vivenciar, fundar a igreja em todas as partes, pelos 4 cantos do mundo. Como falei já, norte, sul, leste e oeste. Todos os continentes devem conhecer a mensagem da Boa Nova: o reino de Deus está próximo de vós. Diante desta passagem, podemos e devemos nos lembrar e rezar por 2 acontecimentos para que colham
no futuro e também no presente, frutos para a nossa igreja e para o nosso mundo atual. Primeiro, estamos vivendo o ano vocacional que celebramos aqui no nosso país, no nosso Brasil. A vida é missão. Todos nós somos chamados a uma vocação à santidade, vocação à salvação. Todos somos convidados e iluminados pelo Espírito Santo. Jesus chamou aqueles 12, chamando a igreja em todos os tempos. E o segundo ponto, o primeiro é a vocação e o segundo ponto é o sínodo dos bispos. A igreja é vocacionada à missão de testemunhar Jesus por toda a terra, mas sempre em comunhão com a participação de todos os vocacionados à vida cristã pelo batismo. É daí, do batismo, que recebemos a nossa missão, a vocação de sermos missionários e missionárias de Cristo Jesus, onde nós nos encontramos. Que a evangelização, que o anúncio do reino chegue para todos, judeus, pagãos e todos aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Seu reino é anunciado aos quatro cantos do universo. Que Deus abençoe você.